Olá, pessoal. Eu sou a professora Isabel Cristina Gonçalves de França, trabalho na escola Orlandina Oliveira Lima. Hoje nós vamos falar sobre o verbo como marcador de tempo no conto popular. O conto popular, ele tem como principal característica a oralidade. E dentro dessa característica, nós vamos entender como funciona o verbo. O verbo ele tem uma função muito específica dentro desses contos. Sem ele, nós não vamos conseguir ter uma fluidez na leitura desse conto ou na compreensão desse conto. Então, vamos lá. O que são marcadores de tempo? Vocês podem pensar, quando vocês estão falando, o que é que vocês usam para marcar o tempo dos fatos que acontecem na sua vida? Das coisas que acontecem no seu dia a dia? Então, vamos tentar incluir isso na nossa aula. O que é que eu faço para entender quando aconteceram as coisas? E aí nós vamos entender o que é um marcador de tempo na língua portuguesa. Na língua portuguesa, os marcadores de tempo são palavras ou expressões usadas na escrita para apresentar ao leitor a ideia de tempo ou de passagem de tempo. Se nós pararmos para pensar, nós pensamos assim, vamos tentar analisar. Você se levantou e ontem aconteceu alguma coisa muito interessante no seu dia. E você vai querer contar isso para alguém. E você vai falar assim, olha, vamos supor que você descobriu uma brincadeira nova, descobriu um programa novo, um filme novo na televisão. E aí você vai falar, ontem eu assisti a um filme muito interessante. E aí eu vou pensar, nessa frase que eu usei, qual foi a palavra que marcou o tempo, que diz que eu assisti esse filme ontem? Como eu vou provar que eu assisti esse filme ontem? E qual é a função desse marcador? Para que serve esse marcador? Que marcador, prof? O marcador de tempo. Tá? Qual é a função? De que maneira eu vou perceber a necessidade dessa marcação do tempo? E aí vem a definição. A função dos marcadores de tempo, Qual é a função deles? Os marcadores de tempo, eles contribuem diretamente para a construção de um texto. São eles que fornecem a sequência de fatos e dão sentido à trama, ou como nós podemos falar, o enredo, diante dos acontecimentos. Então, eu preciso de um marcador de tempo para que a minha história faça sentido. Eu preciso do marcador de tempo para eu saber onde ela começa, por onde ela passa e onde ela termina. Sem esse marcador de tempo, a minha história vai ficar confusa, o meu conto fica confuso. E aí nós vamos entender que nós temos o nosso principal marcador de tempo dentro de um conto, são os verbos. Mas, prof, o que seriam os verbos? Eu acho que vocês já ouviram falar em verbos. Mas, quem ainda não ouviu, a gente traz a definição do que é o verbo. Os verbos são palavras que exprimem ação, estado, mudança de estado, fenômenos naturais ou meteorológicos. E aí vocês vão continuar pensando, mas sim, o que seriam esses verbos? O que são esses verbos? Em que momento eu vou usar? Será que eu realmente preciso usar? Precisa. Precisa porque nós não vamos conseguir produzir um texto ou entender um texto, ler um texto, se nós não identificarmos os verbos. Se nós não identificarmos que existem ação dentro dessa trama, nós não vamos identificar que de repente choveu, que anoiteceu, que amanheceu. E nós não vamos identificar o sentimento. Então, essa questão da mudança de estado ou mudança de estado está diretamente relacionado ao sentimento das pessoas, a como a pessoa está, como ela está se sentindo naquele momento. E aí vamos lá.
Vamos pegar um a um para nós entendermos. O que é o verbo? Vamos agora desmanchar tudo aquilo que eu coloquei, vamos tentar desmanchar para entender cada uma dessas situações do que são os verbos. Os verbos são palavras que indicam ações, esse é o primeiro ponto. O que eu preciso para praticar uma ação? Geralmente, eu pratico a ação usando partes do corpo. Eu olho, eu vou usar os olhos para enxergar, para ver. Eu ouço, eu vou usar ouvidos. Eu pego, eu vou usar as mãos. Eu corro, eu vou usar as minhas pernas, articulada com os meus braços. Vou usar meus pés. Então, a ação geralmente, ela está ligada a movimentos praticados pela pessoa, pelo sujeito, pelo ser que está ali se mexendo. E aí nós temos aí dois exemplos, que são exemplos de verbos de ação, que exigem movimentos. Eu coloquei ali brincar e coloquei correr. Então, eu posso usar um exemplo. A Ana Maria foi jogar amarelinha, foi brincar de amarelinha, ou ela foi brincar de boneca. O João foi brincar de amarelinha, ou o João foi brincar de carrinho, ou o João foi brincar de correr, ou a Aninha correu com a mãe dela pela praia. Então, brincar é um verbo, correr é outro. Porém, os dois são verbos que exigem ação, exigem movimentos. Além de ações, os verbos também indicam estado ou mudança de estado. Esses verbos, eles geralmente estão ligados às questões de sensações das pessoas, dos seres humanos. Então, esses verbos, eles vão indicar que você está de uma maneira, que você permanece de uma maneira, e aí vem esses exemplos. Esther esteve muito doente. Então, a Esther, ela adoeceu, ela esteve doente, mas a Esther se curou, ela esteve. E esse verbo esteve é o verbo estar. O nome desse verbo é estar. No outro exemplo, de verbo de estado e mudança de estado, nós temos Esther permanece bem. E aí vem o nome do verbo é permanecer. Então, quando nós falamos em verbo de estado ou mudança de estado, nós não falamos nada que envolva movimentos, nós não vamos falar nada que se refira a alguma parte do corpo em específico. Vai falar das sensações que as pessoas têm. O outro tipo de verbo que nós falamos são os verbos ainda que expressam fenômenos meteorológicos ou naturais. Um exemplo, vamos pensar aqui. Assim que amanheceu, abriu o bisaco e o encontrou cheio de pedras preciosas e moedas de ouro. E a palavra destacada, nesse caso, é amanheceu. A palavra amanheceu é o verbo dessa frase. E quando eu falo amanheceu, eu não amanheço, você não amanhece. O que amanhece? É um fenômeno natural. Isso acontece todos os dias. Então, amanhece, anoitece, escurece. São fenômenos que acontecem por si só. Não precisa de ninguém para que isso aconteça. Não exige a interferência de alguém para que esse fato ocorra. Ele simplesmente acontece. Por quê? Porque ele faz parte da natureza. Ele está ligado à natureza. Eu trouxe outros dois exemplos, que seria relampear e nevar. Relampear, quando eu percebo que relampeou, alguém já relampeou? Eu não relampeei. Mas quando a gente fala em relampeou, foi o quê? Um fenômeno meteorológico. Veio uma tempestade e vem aquela iluminação, vem aquela luz no céu, que a gente chama de relâmpago. Então, relampeou. E o nome do verbo é
relampear. Logo, na sequência, nós temos o verbo nevar. Eu não nevo, você não neva, sua mãe não neva. O que neva? É um fenômeno, ele simplesmente acontece. O que seria nevar? O nevar seria aquelas gotículas de água que vão caindo e quando a temperatura está muito baixa, elas vão virando gelo e aquilo vai caindo. Só que não é um gelo pesado, é um gelo bem fininho que vai caindo e vai cobrindo o local ali onde cai essa neve. Então, nevar é isso. Eu não vou nevar, ninguém aqui neva, mas nós vemos a neve, é um fenômeno que acontece simplesmente por quê? Porque a natureza nos brinda com essa paisagem, né? Com esse fenômeno, porque é muito bonito, apesar de ser frio, é muito bonito. E aí nós vamos chegar em como esses verbos são divididos a partir do tempo. Então, como se dividem os tempos do verbo? Aqui eu coloquei para vocês os 3 tempos básicos do verbo, que seriam o passado, o presente e o futuro. Prof, eu já ouvi tudo isso, mas eu não consigo entender muito bem como funcionam essas coisas. Então vamos tentar imaginar. O verbo, quando eu falo que o verbo ele está no passado, quer dizer o quê? Que aquele evento já aconteceu, já ficou lá atrás, tá? Esse evento, ele já aconteceu e ele não tem como ser modificado. Não tem mais o que fazer. Se o copo quebrou, ele já quebrou. Já caiu e já quebrou. Então eu falo, caiu e quebrou. Já aconteceu. Quando eu falo que está no presente, eu vou dizer, o copo cai. Tá, o copo cai. Só que ele cai quando? Naquele exato momento. Exatamente no momento em que você está. Por isso que eu falo que é o presente. É o momento, o exato momento que você está. Tá? Não vai, ele cai. Você tem como modificar? Talvez se você segurar o copo, para ele não quebrar. Mas ele cai. No futuro, quando você está lá em casa tomando água e deixa o copo na beirada, e aí a mãe fala assim, cuidado, o copo cairá. O copo cairá. Quer dizer o quê? Que ele ainda não caiu, mas ele cairá. Se você não tirar ele ali da beirada, ele cairá. Então, o passado aconteceu, o presente está acontecendo exatamente nesse instante e o futuro é o que ainda vai acontecer. E eu posso evitar que aconteça. O passado eu não mudo, o presente está acontecendo, o futuro eu posso me prevenir. O copo cairá. Mas ele ainda não aconteceu, ele ainda não caiu. Eu ainda posso fazer alguma coisa para mudar aquilo. Vamos observar a frase abaixo, retirada do conto Os Compadres Corcundas. Vocês conhecem esse conto? Então, quem não conhece, pode procurar, pode pesquisar que vocês vão encontrar. Essa frase que eu retirei do conto diz assim: o povo do lugar vivia zombando da corcunda do pobre e não reparava no rico. As palavras destacadas, que são vivia e reparava, estão no passado. Vivia, por quê? Porque não vive mais. Isso aconteceu, não acontece mais. E não reparava no rico. Reparava quando? Lá, antigamente. Agora, não repara mais. Então, reparava, vivia e reparava. São coisas que aconteceram, ficaram lá para trás. Isso não vai tornar a acontecer. E ele reparava por quê? Não repara mais. Isso aconteceu. Agora, nós vamos ver como essa frase ficaria no tempo presente. Essa aqui que eu apresentei para vocês é a frase original. E agora, vamos ver como ela ficaria no presente. Se estivesse acontecendo agora. O povo do lugar
vive zombando da corcunda do pobre e não repara no rico. Então, olha, vamos ver depois, nós vamos ver a diferença dos tempos verbais mais para frente. Essa diferença é o que marca o tempo lá no conto, é o tempo de todas as narrativas. Então, as diferenças dos marcadores de tempo, em específico do verbo, é para dizer quando aconteceu. Se isso aconteceu, se isso vai acontecer, ou se isso está acontecendo nesse momento. Então, no tempo presente, o povo do lugar vive, é o verbo viver. Ele vive agora. Vive zombando da corcunda do pobre e não repara no rico. Repara quando? Agora, hoje, nesse instante. E como ficaria se nós falássemos essa frase lá numa coisa que ainda vai acontecer, lá no futuro? O povo do lugar viverá zombando da corcunda do pobre e não reparará no rico. Olha, viverá. Uma coisa que ainda vai acontecer. Isso ainda pode ser modificado. É alguma coisa que nós estamos prevendo. Será que vai acontecer? Será que viverá? Será que essa população viverá zombando do corcunda, do pobre? Será que ela reparará na corcunda do rico? Será que ela não reparará? Como será? O que será que vai acontecer? E essas palavras nós podemos usar antes de começar a contar uma história. E aí nós vamos ver isso mais para frente um pouquinho. Observem agora a diferença entre as frases nos três tempos verbais. Lembram-se dos tempos verbais, que são o passado, o presente e o futuro. No passado, que é a frase original do conto, nós vamos ver aqui: o povo do lugar vivia zombando da corcunda do pobre e não reparava no rico. O povo do lugar vive zombando da corcunda do pobre e não repara no rico. Essa frase está no presente. O povo do lugar viverá zombando da corcunda do pobre e não reparará no rico. O que se reparará, viverá? São coisas que ainda não aconteceram. São coisas que ainda podem ser modificadas. Vamos ver as palavras que estão destacadas. Vamos lá. Vivia é o verbo viver. Vivia quando? Antes, não vive mais. Tá? Esse vivia, ele se refere a uma situação que aconteceu antigamente. É uma situação que não está mais acontecendo. Reparava. Reparava por quê? Porque não repara mais no rico. Então, essa frase está no tempo passado, ou como nós chamamos de maneira mais formal, está no pretérito. Aqui, na segunda frase, que é a mesma frase, porém no tempo presente, nós vemos o verbo viver de uma outra maneira. O povo do lugar vive zombando da corcunda do pobre e não repara no rico. Esse vive e esse repara são os mesmos verbos que nós vimos ali na primeira frase. Verbo viver e verbo reparar. Porém, ele vive e ele repara quando? Nesse instante, neste momento. É algo que está acontecendo agora. Algo que está acontecendo neste momento. Na terceira frase, nós vemos aqui, o povo do lugar viverá zombando da corcunda do pobre e não reparará. Viverá e reparará. Quando que isso vai acontecer? Quando isso acontecerá? A própria finalização do verbo nos faz pensar que é algo que ainda vai acontecer. E são essas finalizações que determinam o tempo do verbo. Ele vivia. Vivia quando? Antes. Vive quando? Agora. Viverá quando? No futuro, depois, amanhã, no ano que vem, no mês que vem, na semana que vem. Então, sempre temos que observar como termina o verbo, como termina a palavrinha que indica o marcador de tempo. No caso, que nós estamos falando exatamente é do verbo.
E agora vamos ver aqui a questão do conto popular. Como vimos, o conto popular, ele tem como tradição que são contos populares, histórias contadas de geração em geração. A autoria desses textos é atribuída ao povo, isto é, o autor é desconhecido. Então, voltando nessa questão do conto popular, que a gente falou no começo do slide, o que a gente pode pensar do marcador de tempo nesse conto popular? Ninguém vai contar uma história que ainda não aconteceu. Sempre vamos contar histórias no conto popular de fatos ocorridos que nós vamos acrescentando algumas coisas para dar uma graça a mais. Mas são coisas que já aconteceram. Então, o narrador, ele nunca vai se referir no conto popular a alguma coisa que ainda não tenha acontecido. Ele vai se referir como se fossem eventos passados, eventos que já aconteceram e que não serão modificados. E aí vamos entender melhor, vamos colocar isso em prática. Essa questão do marcador, nós vamos tentar colocar em prática dentro do conto. E aí temos um trecho do compadre Corcunda e dos compadres Corcundas, né? E vamos observar as palavras que foram destacadas. Vamos lá. Era uma vez 2 compadres corcundas, um rico, outro pobre. O povo do lugar vivia zombando da corcunda do pobre e não reparava no rico. A situação do pobre andava difícil e ele era caçador. Vamos reparar nas palavras que foram destacadas. Nós temos ali a palavrinha era, nós temos a palavrinha vivia, reparava, andava e o era novamente. Era uma vez, era quando? Era uma vez, uma coisa que já aconteceu. Era, não será mais. Era. O povo do lugar vivia. Todas essas palavras que eu for falando para vocês, que eu estou falando, são palavras que estão marcando fatos que aconteceram. Isso não vai ter como voltar, não vai ter como ser diferente. E aí, nós damos a sequência e percebemos sempre o quê? Que essas palavras, elas sempre vão dizer, olha, o compadre, ele vivia, ele era, ele reparava, ele andava, ele era, de novo, era, né? A palavrinha era, o verbo ser, na verdade a palavra era é um verbo que se refere, o nome do verbo é verbo ser. Era uma vez 2 compadres, vivia zombando o verbo viver, reparava no rico verbo reparar, andava verbo andar e o era novamente, que é o verbo ser. Então, nós temos o nome do verbo e temos essas conjugações que estão no pretérito, no passado. Fatos que já ocorreram. E dando sequência. Certo dia, sem conseguir caçar nada, já tardinha, sem querer voltar para casa, resolveu dormir ali mesmo no mato. Quando já ia pegando no sono, ouviu uma cantiga ao longe, como se muita gente cantasse ao mesmo tempo. As palavrinhas destacadas também continuam dando essa noção de que são fatos acontecidos. Nada no conto popular vai dar essa ideia de fatos que ainda não ocorreram. Sempre serão, retomando o que já foi falado, sempre serão narrativas que se referem a eventos passados, a fatos passados. Nada disso vai se repetir. Pode se repetir, mas de uma outra forma, não da forma como aconteceu ali. Saiu andando no rumo da cantiga que não parava. Depois de muito andar, chegou numa clareira iluminada pelo luar e viu uma roda de gente esquisita, vestida de diamantes que brilhavam com a lua. Então, de novo, as palavrinhas destacadas, sempre fazendo referência a coisas que já aconteceram. Em que tempo essa história aconteceu? No pretérito, no presente ou no futuro?
Como que nós vamos saber disso? Nós vamos observar sempre a situação que está ocorrendo, se ela está acontecendo, se ela vai acontecer ou se ela já aconteceu. E é essa leitura que nós temos que fazer. Em que tempo é contada essa história? Quando essa história aconteceu? E essa história dos compadres corcundas, ela é narrada com predominância no tempo pretérito, ou seja, no passado, com fatos já ocorridos. Entenderam? Caso vocês não tenham entendido, vocês podem rever essa aula no YouTube. E eu fico por aqui, um abraço e até a próxima!